momento é a própria palavra do ministro. Né? E depois todo esse movimento para recuperar as joias. Agora, nós podemos estar diante de duas situações, né, que aparentam estar conectadas, mas são independentes. Nós podemos ter uma situação que era do ministro e que, se desse certo, jamais envolveria Bolsonaro, sequer no nome. Mas, quando deu errado, o ministro tinha uma história para contar. E no momento que a história, né, foi contada, aí, eventualmente, o presidente, o ex-presidente, pode ter pretendido ficar com as joias. Então, nós temos que investigar os dois contextos. E entender, inclusive, por que uma autoridade saudita dá um presente dessa magnitude para o ministro. Então, assim, o depoimento do ministro é fundamental. Mas eu acho, com todo respeito, Fabiola, como a imprensa tem muita raiva do Bolsonaro e o pessoal quer pegar o Bolsonaro de todo jeito, estão deixando de investigar uma situação que pode até ser bem mais grave do que a questão de ficar com um presente. E com isso eu não estou desculpando o desejo, a pretensão, a Senhora movimentação para ficar com o deputada, presente. a senhora tem Mas toda a nós razão. precisamos entender Uhum. por que um presente de 16 milhões é dado a um ministro e não é fotografado, porque eu não vi fotografia. Tanto não há que o ministro diz que não sabia o que tinha lá dentro. Por que fotografar o cavalo? O cavalo vale muito menos do que isso. Agora, deputada, a senhora tem toda a razão em relação ao ministro, e o ministro tem muito a explicar, inclusive o fato de que ele, informado sobre a situação da ilegalidade das joias que ele dizia serem destinadas à primeira-dama, ele não disse que havia um outro conjunto de objetos preciosos também presenteados e que passaram, aparentemente, na mala dele próprio, né? Agora, não acha que, sem prejuízo de investigar tudo o que se relaciona com o ministro, não acha que o presidente também está muito encrencado, porque ele mobilizou a República, 3 ministérios, a Receita Federal. Ele se apropriou daqueles objetos de luxo que passaram pelo raio-x da alfândega. Ele próprio já admitiu que se apropriou. Portanto, por isso é que eu entendo. Por isso é que eu digo. só para eu concluir, então, ele precisa esclarecer. é de supor que ele se apropriaria também das joias. Ele enviando o ajudante de ordens, mobilizando o ajudante de ordens para tirar um avião da FAB, do hangar, para mandar um sargento para a alfândega, na antevéspera da posse do novo governo, numa carteirada, tentar tirar as joias da alfândega. Não acha que há elementos demais também para encrencar, sem prejuízo da investigação que se fará em relação ao ex-ministro? Mas não acha que também o ex-presidente está muito encrencado? Não, por isso que eu digo que ele precisa esclarecer. Só que eu acho que a coisa começou de um jeito e virou outra. E esse desejo de pegar o Bolsonaro, né, está cegando, inclusive, as autoridades. A meu sentir, tem algo maior que precisa ser desvendado, e isso tem a ver com o presente dado ao ministro. Esse algo maior pode ser uma propina da questão da refinaria, porque é um assunto, inclusive, que o Senado quer investigar. Quando a senhora fala disso, quais são suas suspeitas? Fabiola, eu não sei, só que não é razoável um presente de 16 milhões que, num primeiro momento, é dado ao ministro. O presente foi dado ao ministro porque não foi fotografado. Por que fotografaram o cavalo? Não tem lógica. Fotografam o cavalo, que vale muito menos, e não fotografam uma joia que é digna dos maiores museus. Quando a primeira-dama reage nas redes, né, caçoando, na verdade, na minha percepção, é indício de que ela desconhecia. Como uma joia dessa destinada a uma mulher, né, e essa mulher é surpreendida pela imprensa, que seria a destinatária dessa joia.
Agora, Então, assim, tem muitos mistérios nessa mas história. em relação à outra que está com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro admitiu, inclusive numa entrevista à CNN, de que está com outro conjunto e que pediu para que fosse vacina pro pessoal. Aí é um ponto, só um pouquinho, deputada. Aí esse é um outro ponto, quer dizer, isso é uma coisa pessoal? Ele recebeu um conjunto daquele? Isso é um presente pessoal ou é da República, né? Veja bem, eu tenho uma postura muito dura, né, com essas coisas. Eu sou muito rígida com essas coisas. Agora, as regras são fluidas, né? Tanto são fluidas que teve discussão na época do Fernando Henrique, teve discussão na época do presidente Lula, teve discussão na época da presidente Dilma. Ah, mas depois veio um acórdão do TCU de 2016. Desculpa, gente, TCU não é poder legislativo, né? Eu acredito que os tribunais precisam voltar ao seu papel, né, de aplicar a lei que é dita pelo poder legislativo. Então, a verdade é que existe uma fluidez nessas regras. Era um estojo ali, uma caneta, algo muito masculino, que também só apareceu depois que a história do estojo grande deu errado, quiçá para justificar. Olha, veio um estojo para o senhor, que é um estojo masculino, e um estojo para sua esposa, que é feminino. Então, assim, fosse eu, não ficaria com os presentes, inclusive o menor, tá? Mas existe aí um limbo, existe um limbo nessa história de presentes. O que é para a autoridade, o que é para o país. Talvez fosse o caso de criar uma regra de não aceitar nada. Nada, nem traz. Para a gente não ter esse mal entendido. Até acho que a senhora tem razão que existe um certo vácuo legal, né? Mas há esse acordo do TCU, o Lula teve que devolver lá mais de 100 presentes, a Dilma também devolveu mais de 100 presentes. Foi até um caso que o Moro cuidou, eu lembro bem, na época. Então, assim, agora, a gente vive esse... De qualquer maneira, deputada, esses objetos dos quais o Bolsonaro se apropriou estão sendo agora avaliados em R$400 mil. Não me parece razoável que o presidente considere como um bem seu, pessoal. Se o Bolsonaro não fosse presidente, as autoridades sauditas não dariam nem bom dia para ele. Então, ele recebeu esses bens porque era presidente da República e, na qualidade de presidente, recebeu 400 mil. Isto é quase, se o sujeito aceita, é como se aceitasse um suborno, Isso ultrapassa qualquer limite de... Não estou nem falando das joias de 16 milhões. Aí é que eu acho que as joias de 16 milhões, elas não é só pelo valor, é pela forma. Também acho, mas a senhora exclui de antemão o presidente dessa coisa maior a que a senhora se refere, e eu acho que a senhora tem toda a razão de suspeitar, porque ninguém dá um presente desse da forma como foi dado. Sem um cartão, sem utilização da mala diplomática, a Arábia Saudita mandaria, se fosse destinar um presente desse de forma habitual e republicana ao presidente brasileiro, mandaria pela sua embaixada em Brasília. Se o presidente não pôde ir numa viagem à Arábia Saudita, a embaixada aqui organizaria uma solenidade, presentearia o presidente. Quer dizer, tudo nisso é atípico. Agora, não dá para supor de antemão que o presidente não participe dessa atipicidade, que seja uma coisa só do ministro, porque também não é razoável imaginar que alguém vai presentear o ministro e não o presidente com uma joia dessa... Então, é isso que tem que ser apurado. Veja bem, eu não estou exculpando o presidente de plano. O que eu digo é o seguinte, o segundo estojo, para um presente da Arábia Saudita, não é algo fora da realidade. E esse limbo jurídico das autoridades não saberem bem, autoridades presidenciais, né? Estou falando nesse nível de o que é para eles, o que é para o país, a gente sofreu essa situação com vários presidentes. Eu não acho que seja algo de relevância penal. Talvez, vamos deixar isso claro, não acho que o segundo estojo seja algo que tenha relevância penal. Pode ser que a comissão de ética se debruce sobre o caso, o TCU se debruce sobre o caso e entenda que é melhor devolver, como no caso do presidente Lula entendeu no passado recente. Agora, a história do colar é diferente. Entendeu? Essa precisa ser entendida. Por que não apareceu na foto? Por que ele disse que era um presente para o ministro? Por que o ministro disse que não tinha visto?
Como alguém dá um presente desse e não informa o valor que tem dentro? É isso que precisa ser apurado, na minha leitura. Aí eu vejo relevância penal, né, para a investigação.